Ora viva, fala-vos Manuel Moreira da Naturmed Medicina Naturais, especialista de medicina tradicional chinesa, de tratados orientais como macrobiótica, etc. Mas quero falar aqui sobre dores ou outras doenças musculares, principalmente relacionadas com a coluna vertebral. Não é? Portanto, a coluna vertebral é constituída por três elementos principais. Por um lado, as vértebras e os discos intervertebrais, que estão entre as vértebras, por outro lado a espinal medula, que corre ao longo da coluna, e por outro lado uma quantidade de músculos incrível que está ao lado da coluna e que suporta a mesma, não é? Portanto, somente, por exemplo, para ter uma ideia, em relação à coluna lombar, existem nada menos do que 14 músculos, todos distintos, todos diferentes, não é? Desde, por exemplo, o grão dorsal, depois mais a meio, por exemplo, o transverso abdominal, que é como uma cinta, é como um colete a cintar aqui, portanto, desde a parte de trás das costas, da região lombar até à linha alba, aqui na parte da frente do abdômen, até ao músculo do diafragma, portanto, o qual também tem relação com as vértebras lombares superiores, portanto, com L1 e L2, não é? Portanto, a saúde da coluna vertebral depende essencialmente de três sistemas principais. Portanto, por um lado, do sistema nervoso, por outro lado, do sistema ósseo, que está relacionado em termos energéticos, em termos de medicina tradicional chinesa, com a energia dos rins, e do sistema muscular, que está relacionado energeticamente e em termos de medicina tradicional chinesa também com o funcionamento, portanto, do fígado, não é? Portanto, com a energia do fígado. Portanto, o fígado controla, a nível, falando em termos energéticos, não no sentido de órgão apenas, não é? Portanto, mas em termos do sistema hepático, do sistema do fígado, comanda não só o sistema nervoso em geral, como o funcionamento de todos os músculos do corpo, não é? Então, da coluna vertebral saem feixes nervosos que vão inervar os diferentes órgãos internos e vão inervar também diferentes partes do corpo, portanto, por exemplo, os membros, portanto, os braços, as pernas, etc. Né? Por exemplo, aqui nesta figura estão a ver aqui uma imagem a diferentes cores. Isto são os chamados dermátomos, não é? Está ali escrito L1, L2, L3 e tal. Pronto, isto é a designação de cada dermátomo. O dermátomo é uma zona à superfície da pele que é inervada por determinado feixe nervoso que sai da coluna vertebral, não é? Portanto, há esta relação muito estreita entre o sistema nervoso e os músculos, não é? Portanto, os músculos das diferentes partes do corpo, não é? Portanto, quando ocorrem dores, espasmos, cãibras, formigueiros, paralisia, falta de força nos braços, nas pernas, nos dedos das mãos, nos dedos dos pés, etc. Pronto, normalmente nos braços ou nos dedos das mãos tem a ver com problemas na coluna cervical, né? Aqui no pescoço. Quando tem a ver com problemas nas pernas ou nos dedos dos pés, etc., tem a ver normalmente com problemas provenientes da coluna lombar, né? Da coluna lombar, né? Então, portanto, se tem dores, portanto, se alguém tem dores, fraqueza, mau funcionamento dos braços, das pernas, etc., por exemplo, né, ter cuidado, portanto, evitem analgésicos químicos, evitem medicamentos químicos em geral. Por exemplo, ainda notícias recentes, portanto, não sei o que digo, né, isso está aí na notícia, é público, não é? Pronto, apontam, portanto, hepatite em crianças e adultos devido a paracetamol, não é? Portanto, podendo inclusive levar à morte, não é? Portanto, podem confirmar isso, podem confirmar essas notícias aí na internet, provenientes de várias fontes, inclusive da Organização Mundial de Saúde, não é? Portanto, em vez disso, portanto, as pessoas podem tratar-se de maneira natural, de maneira eficaz, de maneira segura, não é? Por diversos meios, por exemplo, através da acupuntura. Por exemplo, ó, tem aqui um exemplo, para quem não conhece, não é? Muita gente imagina coisas fora da realidade, não é? Isto é uma agulha de acupuntura, não é? Mal se vê, não é? A parte que é inserida, mal se consegue ver, não é? Não sei até se conseguem ver, não é? Uma coisa, a maior parte das pessoas quase nem sente, por vezes nem sente sequer entrar a agulha, né? Não tem nada a ver com injeções, né? Isto entra diretamente na pele, né? Não é uma agulha oca, como as agulhas de injeções. É uma agulha maciça, mas é finíssima, da grossura de um cabelo, né? Pronto, através de motion stone também, portanto, aplicação de calor, ora com licença,
por exemplo, calor com charuto de mocha, né? Também, por exemplo, há um aparelho elétrico para transmitir calor, por exemplo, aqui chamada lâmpada TDP, né? Portanto, não é lâmpada nenhuma, portanto, irradia calor daqui para baixo, né? Então, isso é muito agradável, não é? Também a pessoa pode fazer em casa, inclusive a compressa de gengibre, por exemplo, que é fantástico para eliminar dores, não é? Até mesmo dores de cancro em estado adiantado. Portanto, a compressa de gengibre é fantástica para tirar dores, não é? Uma coisa que a pessoa pode fazer em casa facilmente, não é? Eu ensino a fazer, né? Inclusive eu tenho um vídeo sobre compressa de gengibre, né? Massagem shiatsu, com tipo de massagem japonesa, mas também há massagem chinesa, né? Seitai, que é a quiropraxia japonesa, que eu faço também. A fitoterapia, portanto, de plantas medicinais, por exemplo, erva baleeira, sucupira, erva de Santa Luzia, picão preto, hipericão, ou queneipo, ou erva de São João também chamada erva de São João, erva botão, raiz de pata de vaca. Isto apenas exemplos, né? Há muitas outras plantas, né? Agora, a nível de formas de fitoterapia chinesa, por exemplo, a Arthrosis Form, Kanggu Zheng Sheng Pian, T01, Norista Root, T02, Strength and Root, com licença, por exemplo, tem aqui, ó, por exemplo, T01, Norista Root, T02, Strength and Root, né? 301 para nutrir o Yin dos rins e o T02 para nutrir o Yang dos rins, né? Pronto, então não faltam maneiras seguras, eficazes e tradicionais de tratar, né?